Esta é a vida em Ruanda, o país mais valioso da África, onde dar prazer é sagrado. Ruanda é um daqueles lugares no mundo que surpreende mesmo antes de você visitá-lo, porque combina um passado profundamente trágico com uma capacidade de resiliência tão impressionante que parece desafiar toda a lógica. Antes de começarmos, prepare-se para se surpreender. Se esta viagem ao Ruanda te inspirar tanto quanto nos inspirou, dê gosta, inscreva-se e compartilhar este vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar revelando os segredos mais fascinantes do mundo. Falar de Ruanda é entrar numa terra onde história, natureza, tradição e resiliência humana se entrelaçam de uma forma tão extraordinária que poucos países se comparam. Localizado no coração do continente africano, este pequeno território de pouco mais de 26 mil quilômetros quadrados transformou-se num poderoso exemplo de progresso, em nítido contraste com o sofrimento que marcou a sua história há poucas décadas. Apesar do seu tamanho compacto, Ruanda tornou-se um dos países mais discutidos por investigadores, viajantes e todos aqueles que desejam compreender como uma nação pode ressurgir das suas próprias ruínas. A grandeza de Ruanda reside não em seu tamanho territorial, mas na profundidade do que representa. Com uma população superior a 12 milhões de habitantes, o país mantém uma das maiores densidades populacionais do continente africano. Suas áreas urbanas continuam a crescer, enquanto as áreas rurais preservam a essência cultural e o espírito ancestral do país. No entanto, o que realmente torna Ruanda única é seu colossal patrimônio natural, encabeçado por tesouros como o Parque Nacional dos Vulcões, as Montanhas Virunga e sua posição privilegiada no vasto Vale do Rift. Essas paisagens oferecem um espetáculo tão magnífico que é difícil acreditar que permaneçam relativamente desconhecidas para grande parte do mundo. O Parque Nacional dos Vulcões é uma das paisagens mais deslumbrantes da África. Ali, montanhas emergem por trás de densas névoas que parecem suspender o tempo, como guardiãs silenciosas de segredos ancestrais. Vulcões como Karisimbi, Bisoke e Muhabura se destacam no horizonte com a solenidade de gigantes que jamais descansam. Nesse ambiente selvagem, vivem seres ainda mais extraordinários: os gorilas das montanhas. Esses majestosos primatas representam tanto a grandeza da natureza quanto a fragilidade do equilíbrio ecológico. Sua existência tem sido ameaçada pela caça ilegal e pela destruição de seu habitat, atividades que, infelizmente, os levaram à beira da extinção. A luta para protegê-los tornou-se uma causa global e um símbolo do compromisso de Ruanda com a conservação. As Montanhas Virunga, por sua vez, possuem uma aura misteriosa e profundamente espiritual. Cobertas por densas florestas, envoltas em névoas perpétuas e repletas de vida selvagem, constituem um mundo natural que parece pertencer a outra época. Contudo, também enfrentam sérios perigos, pois os gorilas que as habitam são caçados por caçadores furtivos, atraídos pelo valor de suas partes no mercado negro. Apesar disso, os esforços de conservação continuam a fortalecer a esperança de proteger essa magnífica espécie e garantir seu futuro. Uma das decisões ambientais mais marcantes de Ruanda foi a proibição total de sacolas plásticas em 2008. Essa medida refletiu o desejo de preservar a beleza natural do país e o compromisso do governo com a sustentabilidade. Hoje, Ruanda é reconhecida como uma das nações mais limpas do planeta, e os visitantes frequentemente se surpreendem ao encontrar suas bagagens inspecionadas para a remoção de sacolas plásticas, garantindo que a lei seja cumprida em todo o país. Outra característica marcante da identidade geográfica de Ruanda é o Vale do Rift. Essa gigantesca fenda na superfície da Terra, que se estende da Síria a Moçambique, é um testemunho vivo da história do planeta. Suas paredes íngremes e sua profundidade imponente levam aqueles que a observam de cima a acreditar que a África foi literalmente dividida em duas. Ali, onde o tempo parece parar, revela-se a imensa força com que a Terra molda suas paisagens ao longo de milhões de anos. O Vale do Rift serve como um lembrete de que a história da humanidade é apenas um fragmento na vasta narrativa geológica do mundo. Mas para compreender plenamente o Ruanda, é essencial mergulhar na tragédia que marcou sua história recente: o genocídio de 1994.
Em 7 de abril daquele ano, o país foi abalado por uma onda de violência que semeou dor, horror e destruição em uma escala indescritível. Em menos de 100 dias, mais de 3/4 da população Tutsi foram exterminados em um dos episódios mais brutais de violência étnica da história contemporânea. Essa tragédia não surgiu repentinamente, mas foi o resultado de tensões acumuladas ao longo de décadas, alimentadas desde a era colonial. Sob o domínio belga, a população foi artificialmente dividida em castas, concedendo privilégios à minoria Tutsi e marginalizando a maioria Hutu, embora não houvesse diferenças étnicas reais que justificassem tal divisão. Com o tempo, essas medidas semearam ressentimento, ódio e uma fratura social que acabaria por explodir com uma fúria devastadora. A independência do país não trouxe a reconciliação esperada. Pelo contrário, as tensões se intensificaram e, finalmente, após o assassinato do presidente Hutu, naquele ano trágico, grupos extremistas desencadearam uma série de massacres sistemáticos contra a população Tutsi e contra Hutus moderados, que se opunham à violência. A comunidade internacional assistiu, impotente ou indiferente, à perda de milhares e milhares de vidas, em cruel silêncio. Embora a tragédia tenha deixado feridas profundas que ainda persistem, ela também abriu caminho para um processo de reconstrução exemplar, que transformou Ruanda na nação que inspira o mundo hoje. Após compreender as origens da dor que marcou Ruanda, é impossível não observar como este pequeno país africano embarcou em um caminho de reconstrução tão notável que ainda intriga aqueles que estudam os processos sociais de recuperação. A nação, ferida por uma violência extrema, decidiu não permanecer presa ao passado e começou a construir um futuro baseado na reconciliação, na estabilidade e no progresso. Esse movimento coletivo não apenas transformou a estrutura política e econômica do país, mas também alterou profundamente a forma como as comunidades viviam juntas, fomentando a paciência, a união e a esperança para todos. Ruanda compreendeu que nenhum desenvolvimento seria possível sem estabilidade interna e, portanto, promoveu políticas de reconciliação que buscavam sanar fraturas aparentemente irreparáveis. Programas comunitários, audiências tradicionais e espaços de diálogo tornaram-se ferramentas fundamentais para que vítimas e perpetradores reconstruíssem o tecido social devastado. A vontade coletiva superou o medo e, com o tempo, emergiu um renovado senso de pertencimento nacional, possibilitando a reorganização das instituições, a promoção de leis modernas e o fortalecimento de lideranças comprometidas com a igualdade e a justiça em todas as regiões do país, por meio de esforços constantes e profundos. O crescimento econômico que se seguiu a esse processo não foi acidental, mas sim resultado de decisões estratégicas voltadas à diversificação da atividade produtiva e à atração de investimentos estrangeiros. As autoridades compreenderam a necessidade de criar um ambiente de negócios favorável, modernizar a infraestrutura e promover uma cultura de inovação que permitisse ao país competir internacionalmente. Kigali, a capital, tornou-se um símbolo da nova direção de Ruanda, uma cidade organizada, limpa e vibrante, onde a classe média começou a se expandir e a adotar um estilo de vida próspero, alinhado à estabilidade nacional em todos os aspectos da vida cotidiana. Se Ruanda já está te surpreendendo até agora, imagine o que está por vir. Não se esqueça de dar inscreva-se e compartilhar. Este vídeo serve para quê? Vamos deixar que mais pessoas descubram as maravilhas escondidas do nosso planeta. Vamos continuar. Um dos pilares do progresso de Ruanda foi a segurança, uma conquista que permitiu ao país tornar-se um dos destinos mais estáveis do continente africano. Com taxas de criminalidade notavelmente baixas e vigilância constante voltada para a proteção de seus cidadãos, Ruanda começou a atrair a atenção de turistas e empresários em busca de um ambiente confiável. Reformas na educação e na saúde complementaram esse progresso, elevando a qualidade de vida da população e promovendo o desenvolvimento humano, acompanhado do desenvolvimento econômico. Essas melhorias consolidaram uma reputação positiva, que posicionou Ruanda como um exemplo regional admirável. As mulheres desempenharam um papel central nessa transformação.
Ruanda tornou-se o país com a maior representação feminina no parlamento, uma realidade que alterou profundamente as percepções de gênero e abriu caminhos sem precedentes para a participação política. Mais da metade das cadeiras eram ocupadas por mulheres, um fato que atraiu a atenção internacional e gerou debates sobre a construção de um modelo de governança inclusivo. Embora alguns críticos afirmassem que essa estratégia visava melhorar a imagem do país, ela sem dúvida contribuiu para o fortalecimento da coesão social entre os cidadãos comprometidos com a igualdade. A cultura também desempenhou um papel significativo na identidade moderna de Ruanda, particularmente através de tradições como o Kunyasa, uma prática ancestral que celebra o valor do prazer feminino e a conexão íntima entre os parceiros. Longe de ser um tabu, esse costume faz parte do patrimônio cultural do país e é transmitido de geração em geração, como uma forma de arte que celebra a comunicação, o respeito mútuo e a harmonia. Muitos estudiosos acreditam que essa tradição pode ter contribuído para os altos níveis de fertilidade e bem-estar relatados no país nos últimos anos, de acordo com diversas fontes culturais. O compromisso social ruandês também se reflete em práticas comunitárias como o Umuganda, um dia obrigatório de trabalho coletivo realizado no último sábado de cada mês. Durante essa atividade, os cidadãos se reúnem para limpar ruas, cuidar de jardins ou ajudar a construir escolas e espaços públicos. O objetivo vai além da manutenção urbana. Busca fortalecer os laços entre Hutus e Tutsis e construir um renovado senso de cooperação. Essa iniciativa ajudou a reduzir antigas tensões e consolidar um espírito de colaboração que agora é motivo de reconhecimento internacional e orgulho em todo o país, em todas as comunidades. O compromisso ambiental de Ruanda se reflete em políticas inovadoras, como os dias sem carros, durante os quais as ruas são transformadas em espaços dedicados exclusivamente a esportes e recreação. Essa iniciativa promove a atividade física, reduz as emissões poluentes e fortalece a consciência ecológica da população. Além disso, o país implementou drones para entregar sangue e medicamentos a regiões remotas, uma solução tecnológica que revolucionou a logística médica nacional. Graças a essas medidas, Ruanda se posicionou como líder em inovação sustentável e demonstrou que a criatividade pode superar a escassez de recursos naturais. A identidade moderna de Ruanda também se reflete em sua bandeira, cujas cores simbolizam esperança, trabalho e unidade nacional. O azul representa a paz e o otimismo. O amarelo, a riqueza derivada do esforço. E o verde, a prosperidade agrícola que caracteriza o país. O sol radiante no canto superior direito expressa a aspiração por um futuro brilhante para toda a população. Essa imagem tornou-se uma lembrança constante do caminho percorrido e da determinação coletiva em manter a estabilidade alcançada após anos marcados por adversidades e uma profunda reconstrução social em curso. A história recente de Ruanda demonstra que um país pode renascer mesmo após atravessar uma escuridão inimaginável. A combinação de políticas públicas eficazes, engajamento cívico e visão estratégica possibilitou a construção de um modelo de desenvolvimento singular que continua a atrair a atenção global. Embora ainda existam desafios, a nação demonstrou uma admirável capacidade de permanecer unida e seguir em frente com determinação. Hoje, Ruanda se ergue como um exemplo inspirador para aqueles que acreditam na possibilidade de transformar a dor em força e a divisão em unidade por meio de decisões corajosas e um profundo respeito pela vida humana em toda a sociedade. Ruanda continua a surpreender o mundo, não só pela riqueza da sua história, mas também pela forma como transformou cada desafio numa oportunidade de crescimento e de projeção para um futuro de estabilidade e modernidade. Apesar de lhe faltarem vastos recursos naturais e acesso direto ao mar, elementos que normalmente impulsionam o desenvolvimento de muitas nações, este pequeno país africano encontrou os seus principais motores de crescimento na inovação, na disciplina social e no planeamento estratégico. Cada passo dado desde a tragédia tem sido um lembrete da capacidade humana de reconstruir mesmo quando quase tudo foi destruído. Uma das transformações mais admiradas é a limpeza e a organização que caracterizam Ruanda.
Ruanda conquistou a reputação de ser um dos países mais limpos do mundo, não apenas no continente africano. Ruas livres de lixo, espaços públicos bem conservados e uma redução drástica no lixo plástico são o resultado de leis rigorosas, monitoramento constante e um profundo senso de responsabilidade comunitária. Qualquer pessoa que entre no país descobre quase imediatamente que a inspeção de bagagem é obrigatória para garantir que nenhuma sacola plástica seja trazida, reforçando assim o compromisso ambiental que distingue a nação. Esse espírito de responsabilidade coletiva também se reflete no uso de políticas inovadoras que promovem a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade. Entre elas, destacam-se os dias dedicados inteiramente ao esporte e à atividade física, dias em que o uso de veículos motorizados é proibido. Durante essas horas, as ruas se enchem de ciclistas, corredores, famílias caminhando e pessoas praticando diversas atividades ao ar livre. Essa tradição, longe de ser uma curiosidade local, tornou-se um símbolo de identidade cultural, fomentando comunidades mais ativas e uma relação mais harmoniosa com o meio ambiente natural que cerca Ruanda. O progresso observado em Ruanda é acompanhado por uma consciência social que reforça a importância da igualdade e do respeito mútuo. Programas educacionais, campanhas de saúde pública e projetos econômicos voltados para o fortalecimento das comunidades rurais contribuíram para a redução da pobreza e a melhoria das condições de vida de milhões de habitantes. A estabilidade política impulsionou esse progresso, possibilitando investimentos contínuos em áreas-chave como energia, transporte, empreendedorismo e digitalização. Graças a essas iniciativas, o país tem sido considerado um dos mais inovadores do mundo em relação ao seu tamanho e aos recursos disponíveis, uma conquista que frequentemente o coloca em discussões internacionais sobre modelos de desenvolvimento bem-sucedidos. A igualdade de gênero é outra das características mais marcantes de Ruanda. Com as mulheres representando mais da metade do parlamento, Ruanda se posicionou como líder global em inclusão política. Isso não apenas transformou o sistema de tomada de decisões, mas também impulsionou mudanças profundas na economia, na educação e na vida comunitária. As mulheres ocupam cargos de liderança em instituições públicas e privadas e participam ativamente da construção da nação. Muitos países admiram esse modelo, reconhecendo que a participação equilibrada de homens e mulheres fortalece a democracia e promove uma sociedade mais justa e próspera. Apesar de não ser um destino turístico tão popular quanto outros países africanos, Ruanda possui paisagens e experiências incomparáveis. Além dos majestosos gorilas das montanhas, o país oferece um rico patrimônio cultural, que permanece relativamente desconhecido para a maioria. Entre suas tradições mais fascinantes está o Kunyaza, uma prática íntima que enfatiza o prazer feminino e a comunicação entre os parceiros. Esse costume, transmitido de geração em geração, é considerado parte essencial da identidade ruandesa e reforça o respeito pelo corpo, o afeto e a conexão emocional. Muitos ruandeses o veem não apenas como um ato físico, mas também como uma profunda expressão de conexão humana. A alta taxa de fertilidade, observada em Ruanda, pode estar ligada, segundo diversas crenças locais, a uma ênfase cultural na harmonia íntima e no bem-estar emocional dentro dos relacionamentos. Embora não haja uma explicação científica definitiva, a conexão entre tradição, estabilidade familiar e senso de comunidade parece desempenhar um papel significativo na felicidade geral da população. De fato, Ruanda tem se destacado em diversos relatórios internacionais sobre bem-estar no continente africano. Seu povo, acostumado a enfrentar dificuldades históricas, aprendeu a valorizar a união, a solidariedade e a tranquilidade cotidiana. O país também é conhecido como a Terra das Mil Colinas, nome que descreve a aparência ondulada de sua geografia. Essas colinas, cobertas por vegetação exuberante, estendem-se em todas as direções, criando paisagens tão harmoniosas que parecem pintadas pela natureza com uma precisão quase irreal. A bandeira nacional representa essa beleza verdejante, juntamente com um sol amarelo, que simboliza a esperança, a luz e o otimismo do povo ruandês.
Cada elemento desse símbolo encapsula a essência do país: crescimento, trabalho árduo, união e um olhar firme voltado para o futuro. Ruanda demonstra que é possível ressurgir mesmo após os momentos mais sombrios. Sua história ensina que a reconciliação exige coragem, que o progresso requer disciplina e que a paz deve ser cultivada com ações concretas. Hoje, este país africano tornou-se uma referência continental e global, admirado por sua estabilidade, limpeza, inovação e profundo senso de comunidade. A nação antes lembrada apenas por uma tragédia inimaginável é agora reconhecida por construir um dos modelos de desenvolvimento mais inspiradores do planeta. Ruanda, com suas colinas infinitas, povo resiliente e tradições ancestrais, permanece como um lembrete vivo de que a esperança pode renascer, mesmo onde a dor parecia ter consumido tudo. Obrigado por se juntar a nós nesta fascinante jornada por Ruanda. Se você gostou do que descobriu, deixe seu like, inscreva-se e compartilhar. Este vídeo tem como objetivo fazer com que mais pessoas conheçam histórias que transformam vidas. O que mais te surpreendeu em Ruanda? E por quê? Conte para nós nos comentários. Até o próximo capítulo.